arrebatamento, se não for olhar em sentido de escritura, ele é uma doutrina, uma revelação nova. Os velhos, eles não tinham nem como explicar. Eles falaram assim, vai haver uma ressurreição no último dia. Mas eles não sabiam, os vivos. Jesus trouxe a resposta. E Paulo fala assim, olha, isso aqui é um mistério. Vou revelar para vocês o mistério. Todos seremos transformados, mas nem todos nós morreremos. Ele está revelando uma coisa nova. Certo? Está revelando uma coisa nova. E eu quero trabalhar com vocês esses 3 temas. Não sei se eu dou conta de falar os 3, explicar com detalhes os 3. Mas guarda bem. Ressurreição primeiro, transformação depois e o arrebatamento em terceiro lugar. São 3 eventos distintos que têm que acontecer na vinda de Cristo. Isso em relação à igreja. Fora da igreja, fora da relação com a igreja, tem outros eventos que precisam acontecer na vinda de Cristo. E depois nós vamos tratar esses outros eventos. Mas eu estou demorando aqui, é porque eu estou pegando, eu nunca ensinei desse jeito, com tantos detalhes, pegando ponto por ponto. Aliás, eu vou ter que ensinar vocês a vida inteira. Então, quanto mais tempo eu gastar ensinando também, para mim, melhor, né? Porque se eu acabar esse assunto, eu vou ter que arrumar outro. Então, vamos aprender com detalhe, eu não estou com pressa. Você está com pressa de morrer? Eu não estou. Então, vamos lá. Arrebatamento é precedido da transformação e é precedido da ressurreição. Então, nós vamos começar pela ressurreição, que é mais mencionada. Certo? Quais eram os maiores questionamentos do Novo Testamento? A ressurreição. Certo? Um dia chegaram em Jesus, de Mateus capítulo 22, verso 23, consegue jogar aí? E fizeram uma pergunta para Jesus. Uma pergunta. E ele apresenta um negócio interessante. Nesse texto, ele vai até explicar a transformação, que eles ainda desconheciam, que eles não conseguiam entender nas entrelinhas. E Jesus traz clareza no texto. Mateus 22, 23, consegue? A grande confusão que tinha na época era os saduceus e os fariseus não se combinavam, porque os saduceus não criam na ressurreição e os fariseus criam na ressurreição. Os saduceus não criam em anjo e os fariseus criam em anjo. Paulo aproveitou disso para jogar um grupo contra o outro. Pastor, mas como é que eu estava junto para buscar Jesus? Você já viu aquele lema, vai ser o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Foi o que eles fizeram. Todo mundo queria ver Jesus morto. Então, já que eles querem ver Jesus morto, e eu também quero ver Jesus morto, então nós vamos juntar. E foi o interesse de matar Jesus que juntou eles, porque na verdade eles nunca foram juntos, porque eles tinham crenças diferentes. Os saduceus não criam na ressurreição. Certo? Eles tinham um inimigo comum. O inimigo era comum dos dois. Então eles se uniram para matar ele. Mas eles não tinham nada em comum, na verdade. Só o inimigo que era em comum. No mesmo dia chegaram um deles, os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então isso aqui já é importante, irmão. Hoje é conhecimento bíblico e teológico. Talvez você não sabia disso, que entre os saduceus e os fariseus, os saduceus não criam. Talvez você leu isso um montão de vezes e nunca parou para refletir nisso. Olha lá. Eles não criam, diziam não haver ressurreição e interrogaram a Jesus. Era uma pegadinha. Dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Qual era a pergunta? A ressurreição dos mortos. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro tendo casado morreu, e não tendo descendência deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma sorte o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 maridos será a mulher? Visto que todos a possuíram. Todos foram marido dela. Jesus, porém, respondendo, diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Vou explicar isso para vocês. Tanto que é importante esse negócio. Sai do assunto um pouquinho. Isso era verdade? Era. Se o irmão casasse e morresse e não tivesse filho, o irmão mais novo tinha de casar com a viúva e o primeiro filho que nascesse da viúva não levaria o nome e não seria o primogênito do filho vivo.
Eles levariam o nome do falecido e ele seria o herdeiro do falecido. Era fato, está na lei de Moisés, era assim que funcionava. Você sabia disso? Interessante, né? Justamente, que ela foi um problema por causa disso, que ele não queria gerar descendência para o irmão. Aí o outro veio e não queria também, né? Porque o filho é como se o filho não fosse dele. Ele falou, não vou dar meu filho para meu irmão, não. Mas era uma lei, era uma regra, isso tinha de funcionar assim. Então, eles aproveitando isso, eles pensaram assim, vamos levar um negócio que Jesus não vai dar conta de responder. Vamos arrumar 7 casamentos para a mesma viúva e vamos deixar essa viúva sem filho, com 7. E vamos ver o que ela vai fazer para dar ela como esposa para um. Porque, na verdade, eles não criam, eles eram humanistas, irmãos. Essa doutrina humanista, ela existe. Humano, o homem é tudo e o homem é um fim em si mesmo. Quer? Para quê? Para quê? Marxismo, comunismo. Comunismo é humanista. Karl Marx ele acreditava que o homem é no fim em si mesmo. Deus, para ele, não existe. Talvez você não sabe. Vamos pegar outra aqui, que talvez alguém goste muito, Freud. Tem muito crente que segue, gosta de psicologia, pega muito ensino de Freud. Freud falou assim, foi o homem que criou Deus. Deus não existe. Você sabe por que às vezes nós pegamos essas doutrinas, essas crenças desse povo, e trazemos ela e achamos que é uma grande ciência, que a gente não conhece a origem disso, irmão. Irmão, o que um homem que diz que Deus não existe, que o homem criou Deus, ele pode me oferecer? Para mim que sou cristão. Ele pode oferecer para o mundo, mas para mim que sou cristão. Para e pensa. E o que tem de pastor formando em psicologia e querendo formar... Irmão, Deus não precisa disso. Eu sei muita coisa de psicologia. Mas ela não é o Espírito. Não é ela que traz a libertação real da vida das pessoas, é a palavra. Alguém vai, pastor, é quando... De onde veio? Qual o fundamento? Me diga qual psicólogo que não vai estudar Freud. E o cara diz que Deus não existe. O camarada diz que Deus é uma criação nossa. Nós criamos Deus. Ele é humanista. Os saduceus eram humanistas. O homem é um fim em si mesmo. Não existe ressurreição. Morreu, acabou. Você sabe por que a gente não conversa? Porque a gente conhece essas outras coisas, irmão, para a gente raciocinar e pensar. Olha bem. Então, o que Jesus está apresentando é o seguinte, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. Não conhecem. Aí ele fala assim, mas aonde? No Velho Testamento que poderia dar a ideia que quem morreu não permanece morto. Simples, Moisés falou, ele falou assim, olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Então, para Deus, ninguém termina a sua existência na morte. Aí ele diz, vocês erram porque não conhecem a Escritura. Simples. Jesus fala assim, ela não vai ser mulher de nenhum deles. Porque quando houver a ressurreição dos mortos, que é o assunto que nós temos em pauta, já vou entrar em outro aqui explicar, porque eu preciso desse texto depois. Quando houver a ressurreição dos mortos, não se casam e não se dão mais em casamento. Porque todos os ressuscitados serão semelhantes aos anjos de Deus no céu. Qual foi o grande propósito de Deus criar, irmão, homem e mulher? Qual que vocês acham? Arrisca aí. Por que Deus criou homem e mulher? Qual era o motivo? Povoar a terra. Deus criou homem e mulher para ver reprodução. Para nascer pessoas. Quando consumar toda a história, Deus não precisa que nasça mais pessoas. Você sabe por que os anjos não têm sexo? Porque eles não precisam reproduzir. Eles não se reproduzem. Pastor, então Deus não fez uma mulher, não foi por causa do prazer do sexo? Não, ele só pôs prazer no sexo, que senão os homens deixariam de reproduzir. O prazer do sexo é a armadilha da reprodução. Porque se não houvesse, irmão, ninguém queria, o povo já não quer ter filho. Aí o capeta inventou um monte de mecanismos para casar, ter prazer, mas não ter filho.
Aí você precisa parar para entender e refletir no que o mundo está virando e o que está acontecendo no mundo. A ideologia, a ideia, o pensamento. Casais casam, não quero filho. O propósito primário de Deus de existir homem e mulher não é só para casar e ficar olhando para a cara do outro, não. A ideia dele é que haveria filhos. Então isso aqui já rompe de vez com o casamento homoafetivo, né? Rompe de vez. Porque se não existe possibilidade de reprodução e multiplicação, o casamento já perdeu a função. Vamos lá. Quando nós formos transformados, arrebatados, não haverá mais necessidade de reprodução. Porque não vai nascer mais criança, não vai ter mais almas surgindo e sendo criadas. Não, aí acabou. Aí é as pessoas que estiverem e não vai aumentar mais. É igual o céu. Vocês acham que está nascendo anjo no céu? Não. Jesus revelou um grande segredo aqui, irmão, que a gente for atento, a gente observa nos paralelos. Assim, olha, os anjos nem casam e nem se dão em casamento. Não tem anjos e anjas. Tem anjos. Não existe anja. Só um anjo. Eles é macho ou é fêmea? Nenhum dos dois. Porque eles não reproduzem. Então não tem necessidade de ter sexo. Sexo é coisa de ser humano. Certo? Deixa eu ajudar vocês numa confusão bíblica que existe. Eu já vi muita gente debatendo esse negócio por aí. A Bíblia fala assim: e os filhos de Deus viram as filhas dos homens e desceu. E coabitaram com elas. E tiveram filhos com as filhas dos homens. E esses filhos foram valentes guerreiros da antiguidade e eram gigantes na terra. Alguém interpreta esse texto, diz capítulo 6 de Gênesis, como sendo anjos desceram do céu, coabitaram com as mulheres, elas engravidaram e tiveram filhos. E não puderam mais voltar para o céu, porque pecaram. Sabe o que o probleminha dessa interpretação? É que anjo não tem sexo. Eles não foram criados para reproduzir. Anjo não tem corpo físico. Eles não podem reproduzir com a mulher. É uma escola, não tem jeito de não mexer em outras coisinhas, que isso aqui tudo é aprendizado. Quem foi então que desceu as filhas? Foi os filhos de Sete, do outro filho do Adão, que desceu e coabitou com as filhas de Caim, que era chamado homens, porque eles perderam o vínculo com Deus. Era uma geração amaldiçoada e a geração de Sete era abençoada. Aí eles moravam nos lugares mais altos, eles desceram, eles viram as filhas de Caim, gostou e coabitou com elas. Era a mistura do povo de Deus com o povo do cramunhão. Aí começa a ideia que crente não pode casar com descrente. Começa a ideia que uma moça crente tem que casar com um rapaz crente, ou com um rapaz crente tem que casar com uma moça crente, porque o negócio não é compatível. Aí que começa o negócio a funcionar, desde aí. Certo? Aí Deus estabelece isso como lei. Só casa dentro da família. Cuidado com o julgo desigual. Certo? Então, quando a gente fala para moça crente, rapaz crente, que precisa achar alguém na igreja, isso não é coisa que ele está inventando na cabeça da gente, não, irmão. Isso é antigo. Porque quando fez assim, deu problema. E vai dar todo o tempo. Tá certo? Nós temos na Bíblia, irmão, muitas ressurreições. Muitas. Certo? Eu posso apresentar para vocês pelo menos 10. Ressurreição. Já quero deixar parte que essas ressurreições, nenhuma delas fazem parte da profecia da ressurreição dos últimos dias. Elas aconteceram como sinal, como milagre, mas todos os que ressuscitaram, logicamente, voltaram a morrer. Estão mortos, estão esperando no pó da terra. Primeira, Elias ressuscitou o menino no capítulo 17, do verso 21 ao verso 23 de 1 Reis. Elias, ele ressuscitou um menino. Né? Aquele menino foi dado como bênção, morreu. O Elias ressuscitou ele. Outra referência, 2 Reis, capítulo 4, verso
32 até o 36, vai contar do filho da Sunamita, Ele morreu. Vai aquela história interessante, que ele chega e pergunta assim, como é que está a tua casa? Como é que está teu marido, teu filho? Tudo bem. O menino estava morto, irmão. Tudo bem. Aí ela fala, meu filho morreu. Eu te pedi um filho? Não. Pois ele está morto. Eliseu foi lá e ressuscitou o menino. Está aqui no 2 Reis, capítulo 4, verso 32. A seguir você vai achar essa passagem. 2 Reis 13, 20 até 21, nós temos outra ressurreição. Eliseu, o profeta, morreu. Eles enterraram ele. E tinha uma guerra lá, e eles precisavam enterrar um soldado que havia morrido. E eles cavaram, coincidentemente, em cima da cova do Eliseu. Eles pegaram o buraco pronto, tinha uns ossinhos lá no fundo, eles pegou e jogou o soldado morto dentro da cova. Quando ele encostou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Diz alguém que o homem de Deus tem unção até no osso, até no tutano, né? Você vai achar essa passagem aqui em 2º livro dos Reis, capítulo 13, verso 20 e 21. Isso é fato. Vamos pegar aqui algumas ressurreições que Jesus fez. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, verso 14 fala isso. Que ele estava saindo, ele estava chegando Naim, estava saindo naquele cortejo fúnebre triste, né? Alguém pregou para assim, olha, é a morte encontrando com a vida. A morte ia saindo e a vida ia chegando. Jesus vendo aquela mulher chorando, ele teve uma compaixão dela, que o que movia Jesus para fazer milagre não era propaganda, não era internet, não era aplauso, não era mídia, era compaixão. A compaixão dele deu, ele viu a mulher chorando, ele encostou a mão no caixão e parou a multidão. Diz que ele tocou o esquife. Alguém disse que esquife é um instrumento musical, né? Não, esquife é o caixão. Ele tocou no caixão, a multidão parou. E ele falou assim, menino, levanta. O rapaz acordou da morte. Ele foi ressuscitado, ele devolveu ele para a mãe dele. Nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Lucas 8, verso 52 e 53. Aquela história que a gente prega e conta muito junto com a mulher do fluxo de sangue, né? Jesus chegando na casa, estava todo mundo ali já chorando, lamentando a morte da menininha de 12 anos. E Jesus falou assim, não preocupa não, a menina está só dormindo. Zombaram de Jesus. Ele entrou lá, olhou a menina e falou, Talita cumi, menina, levanta-te. A menina ressuscitou e ele mandou dar comida para ela. E todo mundo ficou sem saber o que tinha acontecido, porque estava lá dentro só ele, os pais e 3 dos seus apóstolos. Lázaro, a ressurreição de Lázaro é talvez a mais conhecida delas, a mais marcante. João capítulo 11, verso 43 e 44, diz que Jesus chegou, depois de toda aquela história, todo aquele discurso com as irmãs de Lázaro, ele chega e grita lá de fora assim, tiraram a pedra, manda, tira a pedra, eles tiraram a pedra, fala assim, Lázaro, sai para fora. Quando ele fala, o Lázaro sai de lá todo enrolado em faixa, andando, ele manda desenfaixar, e o Lázaro tinha ressuscitado, estava vivo. Então a ressurreição é bíblica, tá certo? Outra menção de ressurreição são os santos de Jerusalém. No capítulo 27, verso 52 do livro de Mateus, fala que quando Jesus morreu, sepulcros se abriram em Jerusalém, mortos de santos foram ressuscitados e foram vistos andando dentro da cidade. Essa é a menos explicada de todas. Um texto fala tudo isso. A gente não sabe se eles ressuscitaram e ficaram ali, se eles ressuscitaram e foram embora. Não existe uma expressão, mas eu acredito que eles não ficaram em Jerusalém. Certo? Talvez tenha sido mais como uma aparição do que propriamente como uma ressurreição totalmente física. Né? 8 foi ressuscitado físico e foram tirados. Porque não se vê mais falar sobre isso. A ressurreição de Cristo, né, que todo mundo já viu falar e sabe que é real, todos os evangelhos vão falar da ressurreição de Jesus. Em Mateus 27 vai falar sobre a ressurreição de Cristo, todos os evangelhos falam da ressurreição de Jesus, conta a história da ressurreição. Pedro, ele ressuscita uma mulher chamada Tabita, ou Dorcas, no livro de Atos, capítulo 9, do verso 36 ao verso 43. Ela era uma mulher muito fluente na igreja, muito prestativa, muito boa, muito caridosa. Ela morreu, a igreja estava lamentando, né? E chamaram Pedro. Pedro chegou lá, orou por ela e mandou ela levantar. A mulher ressuscitou e foi trabalhar.
certo? Aí nós vamos ver no capítulo 20 de Atos também, verso 9 e 10, que Paulo está pregando. A mensagem de Paulo era um pouquinho mais comprida do que as minhas. O Eutico estava sentado na janela, o negócio entrou noite fora, madrugada fora, o Paulo contando história e falando. Ele caiu da janela, bluf, e morreu. Até que enrolar na pregação igual o Paulo eu dou conta, mas difícil é ressuscitar o Eutico, né? Aí quando eles viram, ele morreu. Falei, não preocupa não. Ele foi lá e orou e... Cara, Eutico, ressuscita aí. Ele ressuscitou. Pronto, continuou a pregação. Já tinha acordado, agora não precisava dormir mais, né? Aí continuou a pregação e o Eutico foi ressuscitado. Então nós temos muitas menções de ressurreições que aconteceram dentro da Escritura, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, certo? Eu conheço história de pessoas que ressuscitaram nos dias atuais, irmãos. Pessoas que a gente tem história de pessoas que morreram e Deus ressuscitou elas. E a gente já ouviu história de púlpito, a gente já ouviu história de pessoas contando para a gente, né? Que o Eudes, pastor divino, os médicos tinham decretado ele morto, e ele orou lá perto da cama, o pai chorando, desesperado, o menino voltou à vida. E tem muitas histórias da atualidade, então essas ressurreições, elas ainda acontecem, certo? Eu queria que você colocasse para mim, vocês duas, né? Coloca para mim Daniel, capítulo 12, verso 2. O que vocês entendem ali? Ó? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Algumas Bíblias falam nojo eterno, certo? Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinaram a justiça, como as estrelas, sempre eternamente. Pega o 2. O que Daniel profetizou? Isso aqui moldava a esperança do povo judeu. Deus pega e Daniel está ali inteiro, entender as visões, e fala assim, Daniel, essas coisas vão acontecer nos últimos dias. Você vai morrer, você vai dormir, você vai descansar, mas nos últimos dias você vai ressuscitar. E ele recebe a promessa da ressurreição, e ele deixa esse versículo escrito, olha, vai haver 2 ressurreições. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Então, isso aqui é uma coisa que nós precisamos definir, porque o Novo Testamento, ele vai explicar isso, usar palavras que dá para a gente entender isso com muita clareza. Primeira, você já deve ter visto falar, primeira e segunda ressurreição. Essa doutrina, essa pregação do Novo Testamento, ela é baseada justamente no que Daniel disse, que há a primeira ressurreição e há a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição que acontece na vinda de Cristo, dos justos. A segunda ressurreição é a ressurreição para o juízo final. É quando o inferno, o fogo, o mar, tem que devolver todos os mortos para serem julgados no juízo. Certo? Então nós temos que fazer parte da primeira ressurreição. Porque essa primeira ressurreição, ela nos livra da segunda morte. É importante essas referências porque elas encaixam, elas formam na gente uma ideia. O que faz parte da primeira ressurreição, ele não está sujeito à segunda morte. O que é a segunda morte? Deixa eu explicar para vocês aqui o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 6, manda para mim. É uma menção bíblica também, segunda morte. Qual que é a primeira? A primeira é natural. Quem morreu já morreu a primeira. Se nós morrermos, não morremos a primeira. Certo? Morte física. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, Daniel falou de 2. Aquele falando que bem-aventurado é quem faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder o quê? A segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Esse é o papel que a igreja vai cumprir no milênio, reinar com Cristo. Vai reinar, não é existir no milênio, não. A igreja vai reinar com Cristo os 1000 anos. Não, vamos voltar ao assunto aqui. Vamos outro texto, Apocalipse 21, 8. Pastor, bom, o que é a segunda morte? Não é meu assunto, não tem que explicar, senão vai ficar uma ponta solta. O que a Bíblia explica que é a segunda morte? Muito fácil, olha lá. Ó. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a
todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Está explicado que é a segunda morte, não está? O texto é claro. Eu não preciso criar nada, não preciso inventar nada. O texto diz, ó, a condenação, ser lançado no lago de fogo e enxofre, é a segunda morte. Então, o que a profecia diz? Quem passa pela primeira ressurreição não entra ou não vai ser parte da segunda morte. Quem for ressuscitado por Cristo na sua vinda, irmão, ele está livre. É impossível ele se perder depois disso. Salvo. Acabou. Não tem mais jeito de perdição. Certo? Mas quem não participou da primeira ressurreição, ainda tem problema com a segunda morte. Porque se vão ressuscitar, já morreram. Primeira morte. Aqui estamos falando da morte física mesmo, irmão. Não estamos falando da morte espiritual, não, falando da morte física. Embora a segunda morte é a morte eterna, né? A segunda morte é a morte da condenação eterna. Olha bem, o lago de fogo e enxofre, ele ainda não foi inaugurado. Ele não é o inferno como as pessoas conhecem agora, certo? Porque a Bíblia diz que o inferno, o Hades, será lançado no lago de fogo e enxofre. O próprio inferno, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, certo? Então, não dá para pensar que você não vai ficar a noite inteira, não sai de um ponto, mas dá para vocês entenderem isso. O que é conhecido como inferno hoje, vamos dar um exemplo aqui, quem morre com Cristo, está no inferno? Não, está no paraíso. No tempo de Jesus, ele contou a história de Lázaro e o rico, ele falou que era o seio de Abraão, e o Hades. O Lázaro estava no seio de Abraão, tendo paz, tranquilidade, esperando, e o rico estava no Hades sofrendo. Quer dizer, já existe um lugar de sofrimento para aqueles que morrem sem Cristo. Só que esses que morrem sem Cristo estão no inferno vão ressuscitar. Não na vinda de Cristo, mas no juízo final, porque todos serão julgados. Depois de julgados e condenados, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por quê? Porque eles ressuscitaram, o juízo. Eles voltaram a viver, juízo. Por isso que a Bíblia fala que o inferno vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Tá certo? Vamos pegar aqui. Primeira e segunda ressurreição. Daniel falou assim, uns vão restar para glória e outros para vergonha e desprezo ou nojo eterno. Então, irmão, a primeira ressurreição é a ressurreição que acontece na vinda de Cristo. Não aconteceu. Ninguém foi ressuscitado ainda na primeira ressurreição. Ela acontece quando Jesus voltar. Certo? Deu para entender? Joga para mim aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E bom, peraí, volta, segura para mim. O que está dizendo em cima? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. E você não está falando da vinda de Jesus? Olha lá, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, a vinda de Cristo, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Certo? A primeira ressurreição acontece na vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 11, verso 11. Essa é a história das duas testemunhas que vão pregar 1360 dias, 1260 dias. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. O que é isso? Ressurreição. E puseram-se sobre seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram. Isso é ressurreição. Essas duas testemunhas, elas fazem parte da primeira ressurreição. Certo? É o provável que aconteça. Vamos mais um texto. Apocalipse 20, verso 6.
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Primeira ressurreição. Agora eu vou mostrar uma coisa curiosa para vocês. Marta não era nenhuma teóloga, mas ela sabia bem dessa promessa da ressurreição. João capítulo 11, versos 23 e 24. O assunto não é escatológico, mas ele mostra como os judeus criam e esperavam e como que as escrituras revelavam esse negócio. E disse-lhe Jesus, teu irmão há de estar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou ressuscitar o Lázaro. Ela não entendeu nada disso, ela entendeu outra coisa, irmão. Certo? E ela disse Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia que haveria uma ressurreição. E ela sabia que isso ia acontecer no último dia. Isso ela tinha certeza. Mas só que Jesus está falando da ressurreição para agora. Era desafiador a fé de Marta, porque ela cria, ela tinha crença, como os judeus tinham, que haveria uma ressurreição no último dia. É aquilo que nós falamos em Daniel, uns vão estar para a vergonha, para a glória, e outros para a vergonha. Então ela acreditava o seguinte, meu irmão vai ressuscitar naquele dia, no último dia, quando tiver de acontecer. Ela não associava a vinda de Cristo talvez, porque a doutrina estava sendo formada, mas ela sabia que no último dia Lázaro haveria de ressuscitar. Isso já era corrente, era uma crença corrente entre os judeus e aqueles que já tinham uma formação dentro do Velho Testamento. Certo? Mas ela tinha, só que não é assim, não é essa ressurreição que estou falando agora, você está agora, vamos lá para o cemitério. E foi quando ele ressuscitou o Lázaro e ele voltou a viver. Só que Lázaro voltou a morrer. E agora Lázaro está esperando a ressurreição que Marta falou, a do último dia. Certo? A ressurreição, irmãos, ela tem que acontecer na vinda de Cristo. Ou nós vamos ter que dizer que não é na vinda de Cristo que acontece a ressurreição. Vamos ter que alterar o que está claro, certo? A ressurreição ela acontece quando Jesus vier, quando ele voltar, os mortos vão estar. Essa ressurreição é diferente, parece estar a gente até hoje, mas não é a primeira ressurreição. Quando Jesus voltar, vai acontecer a primeira ressurreição, porque ela vai acontecer em massa, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Ela vai acontecer no mundo inteiro. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitam e eles têm a primazia para se encontrar com Jesus nas nuvens. Depois nós, Paulo fala nós, mas se ele está lá esperando também vai ter que ressuscitar. Mas é lógico, eu também tenho que pregar nós, né? Nós que estivermos vivos seremos transformados. Ele não fala em Tessalonicenses, mas ele vai falar em outro texto. Joga para mim aí 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Primeira Coríntios 15, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, não é antes, é ante, perante, de fronte, junto, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. O que é incorruptível, irmão? Não tem morte mais para eles. Pode dar tiro neles, pode querer cortar eles, não acontece mais. E eles já ressuscitam incorruptíveis. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. O corpo tem que se transformar num corpo corruptível. Interessante é que essa passagem bíblica que Paulo está explicando sobre a ressurreição apenas. Lá naquela passagem de Tessalonicenses não existe menção da transformação dos vivos. E nem que a ressurreição vai ser de corpos incorruptíveis. Aí nós completamos o entendimento, entendendo que existe mais um elemento que Paulo não falou lá nos Tessalonicenses. Que os mortos estarão incorruptíveis e que nós seremos transformados num corpo de glória. Agora revela. Mas nesse passagem, nesse capítulo todinho, Paulo não fala do arrebatamento, não é um assunto dele.
O assunto ele quer explicar como os mortos ressuscitam. Só que ele fala assim, quer ver? Puxa o 51 para mim. O 51. Eis que vos digo o mistério. Vou revelar para vocês um segredo. O Velho Testamento não revelou isso. Vocês não conseguem entender isso pelo Velho Testamento. Eis que eu vos digo a vocês um mistério. Na verdade, nem todos morreremos. Ou dormiremos, morreremos. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Vivos e mortos têm que passar pela transformação. Certo? Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Próximo versículo, 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitam, transformados, e nós somos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Mais um versículo. Oi? Simultaneamente isso acontece. Mas os mortos ressuscitam. Na fração de milésimo, não sei de que medida, os mortos têm a primazia. É deles. Certo? Então, quem morreu em Cristo, irmão, tem privilégio sobre nós tivermos ele. E às vezes nós pensamos ao contrário, né? Já vi irmão falar assim, eu quero estar vivo. Irmão, eu falo a verdade para vocês, eu quero estar mortinho. Muito mais seguro para mim. Né? Se morrer com Cristo é glorioso. Porque convém que o que é corruptível, isso aqui, ó, se revista de incorruptibilidade. Por quê? Porque não tem como ser arrebatado se for corruptível. E que isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, o primeiro processo da vinda de Cristo para a igreja é fazer isso: ressuscitar os que morreram. Já vão ser ressuscitados incorruptíveis, certo? Olha lá, ó, porque convém que isso que é mortal, corruptível, que corta, que machuca, que apodrece, revista de incorruptibilidade. Acabou. Não tem como mais tocar. E o que é isso que é mortal se revista da imortalidade. O capítulo que Paulo está explicando é justamente isso, para nós chegarmos no ponto. Todos os mortos, como vivos, serão arrebatados. Mas para esse arrebatamento acontecer, em um abrir e fechar de olhos, precisa haver ressurreição e a transformação do corpo. Só aí é que pode acontecer o arrebatamento. Porque é impossível que o corruptível suba. É impossível que haja um encontro com o corpo corruptível. Certo? Mais um. Eu não sei o que, é que tem no outro, não. Deixa eu ver. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós temos vitória sobre a morte, não temos, irmão? Dele Moody falou assim: um dia os jornais vão noticiar, Moody morreu. Não acredite, porque naquele dia eu não terei morrido. Eu terei nascido para a vida eterna. Certo? Aí, mas ele morreu. Ele crê na vida eterna, mas ele morreu. Aí a palavra, tragada foi a morte na vitória. Agora a morte foi vencida realmente. Você sabia que o inimigo a ser vencido é a morte? Isso é bíblico. Paulo falou assim, ó, o último inimigo a ser vencido é a morte. E ela vai ser vencida, porque quando os mortos ressuscitarem, os vivos forem transformados em imortais, a morte perdeu para a cruz. A morte perdeu para a cruz. Ela vai deixar de existir nesse grupo. Tá certo? Põe o outro. Deixa eu ver se me interessa a leitura do próximo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mais um, agora já empolguei. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá então. Como que vai ser o corpo do ressuscitado e do transformado? Vou pegar algum exemplo para vocês. Mateus 22, verso 30, aquele que nós lemos lá naquela passagem de que 7 casaram com a mesma mulher, Jesus falou assim: os ressuscitados serão como anjos. Não se casam, não estão em casamento. Se nós somos como anjos, nós somos nesse aspecto, não. É porque o corpo também é incorruptível. Nós já provamos isso pelo texto, que o corpo dos ressuscitados e dos que vão ser arrebatados será incorruptível. Né? Marcos 12, 25. Joga para mim, esse eu tenho que ler. Marcos 12, 25. Porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão,
nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Tem irmão que vai achar ruim esse negócio, não é? Tem irmã que vai achar ruim também, né? Para ver que não é essa coisa que nós vivemos aqui, né? Todo mundo, ó. Aí dá igualdade, não dá? Todo mundo é igual. Vamos lá, outro texto aqui que eu preciso que vocês vejam. Lucas 24, verso 30 e 31. Lucas 24, verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Mais um. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Ele desapareceu. Quem? Jesus. Jesus ressuscitado. Os dois discípulos indo para Emaús. Jesus apresenta do lado deles. Conversa com eles. Prega a Bíblia para eles. Ensina as Escrituras para eles. Eles lastimando a morte de Jesus. Coisa de crente, irmão. Ele morreu. Vamos, honestos de coração. Vocês não vão entender ainda, não. As profecias, tudo que foi falado acerca dele. Que tinha de acontecer. Jesus chega, vai embora. Dava a impressão que ia mais adiante. Não, o senhor fica conosco, já está tarde. Entra. Ele entrou na casa. Conversou com eles. Aí eles pegou o pão. Aí Jesus pegou o pão e partiu do jeito que ele partiu na ceia. Era o habitual dele partir o pão. Quando ele partiu o pão, eles identificaram Jesus. Eles o reconheceram. Só que um detalhe, irmão. Quando eles reconheceram, ele sumiu. Por que ele sumiu? Porque ele ressuscitou num corpo incorruptível. Aquilo que nós lemos em Coríntios. Porque Jesus, ele ressuscitou da forma que os crentes vão ressuscitar. Ele ressuscitou da forma que os crentes vão ficar quando forem transformados num corpo de glória. Jesus estava ali e de repente já estava em outro lugar. Porque o corpo não tem a limitação física que nós temos agora, porque o corpo é corpo de glória. Ele falou assim, serão semelhantes aos anjos. Serão semelhantes aos anjos. Certo? Não vamos ser anjos, não confunde a cabeça. Nós nunca vamos ser anjos, irmão. Nós seremos semelhantes aos anjos, mas nunca seremos anjos. Vou mostrar um exemplo para vocês. Jesus fala que nós vamos comer. Jesus, depois que ressuscitou, ele comeu peixe na praia com os discípulos. Não comeu? Isso é uma atitude de quê? De homem, de humano, não é? Então, apesar dele ter um corpo corruptível, ele continua sendo homem. Nós, depois de ressuscitados ou transformados, não seremos anjos, nós ainda seremos homens e nós vamos nos alimentar e ter as coisas do corpo. Só que esse corpo não morre. Quer? Humano, nós nunca vamos deixar de ser humano, porque ele fez os anjos para o céu e os humanos para a terra. Tanto é que a Bíblia diz que depois ele faz um novo céu e uma nova terra, depois do juízo. E a nova Jerusalém desce para a terra nova. É outra complexidade, né, para explicar. Mas nós não vamos morar lá no céu junto com os anjos. Embora a gente pense isso, mas não é fato, porque senão não haveria necessidade de fazer uma nova terra. E não haveria necessidade da nova Jerusalém descer para a terra. Isso não é o assunto de hoje. E é complicado, né? A gente aprendeu, faz tanta fantasia na cabeça, mas eu quero mostrar para vocês que nós seremos semelhantes a anjos, mas não seremos anjos. Então, se alguém falar, eu vou ser anjo, conversa fiada, não é assim. Aquela balé lá, fulano morreu, é estrelinha no céu. É pior ainda, irmão, eu não quero ser estrelinha ali em cima, não. Eu queria para o reino de Cristo mesmo. Porque se eu for estrelinha, já era. Viu? Estrelinha lá, o capeta queria ser uma estrelinha lá alta e deu errado, viu? Então são muito mito, tem muita coisa mitológica que o povo põe na religião e tal. Então vamos à realidade, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, João 20, 19. João 20, verso 19. Eu estou mexendo em dois assuntos, ressurreição e transformação. Chegada depois da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, né? Cerradas as portas. O que é cerradas as portas? Fechadas as portas, onde os discípulos, por que eles tinham fechado? Porque eles estavam com medo dos judeus, pegar eles para matar também.
Eles entraram no cenáculo, lacrou o cenáculo, irmão, e ficaram lá dentro escondidinho de medo. Olha lá, porta dos discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai, seja convosco. As portas não podiam conter Jesus, as paredes não podiam. Eu quero só mostrar para vocês, irmão, que Jesus ele ressuscita num corpo glorioso, que aí dá para a gente ter uma noção do que é um corpo glorioso. Os mortos que estarão na vinda de Cristo, eles vão estar com um corpo glorioso. Os vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e teremos também o mesmo corpo glorioso que os mortos recebem na ressurreição. O nosso corpo vai ser semelhante ao corpo de Cristo. Não tem parede para nós mais. Não tem distância para nós mais. Não tem tempo. Nós não vamos estar sujeitos à questão do tempo, que nós somos agora. Isso é ressurreição e transformação, entendeu? Sem essas duas coisas, é impossível que haja a outra palavra ou a coisa que vai acontecer e ser revelada, foi revelada no Novo Testamento, arrebatamento. Arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Aí a palavra. Essa menção que só existe no Novo Testamento. Certo? Irmão, existem entendedores da Bíblia e formas diferentes de entender a Bíblia que eu acho que às vezes complica muito a situação. Quer ver? Olha bem, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os que morreram e ressuscitaram, juntamente com eles, os que morreram e ressuscitaram, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre. Depois desse encontro com Cristo, nunca mais a igreja fica sem Jesus, irmão. Nunca mais a igreja afasta dele. Onde ele for, a igreja vai. Justamente São João 14, né? Onde eu estiver, vocês estarão comigo. Né? Porque daí a igreja se une a Cristo. Tanto é que o profeta Zacarias diz assim, que quando ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras racha e fala assim, os seus santos estão com ele. Essa igreja que é arrebatada, quando Cristo pisa na terra, ela está com Jesus. Porque aí o texto aí, ó, e aí estaremos para sempre com ele. Ah, pastor, mas nós estamos agora com ele. Não, é diferente, porque aí nós teremos um corpo de glória, nós poderemos subir, descer e aonde for, porque o nosso corpo não é mais mortal, ele não é mais esse corpo perecível que é hoje. Estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento. Houve arrebatamento na Bíblia? Gênesis 5, 24 para mim. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque quanto Deus para si o tomou. Alguém fala, pastor, mãe, não está falando de arrebatamento aí. Olha bem, e andou Enoque com Deus, ele foi fiel a Deus e ele sumiu, ou ele morreu e não apareceu mais. Não dá para entender errado, mas vamos ver, a Bíblia explica isso. Hebreus 11, 5. Hebreus 11, 5. Só que lá, e andou Enoque com Deus, e ele desapareceu, Deus tombou para si, e nunca mais o viram. Olha o que Hebreus explica lá no Novo Testamento sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado, a palavra trasladada, a palavra arrebatada é a mesma. Por isso que nós afirmamos com clareza, sem titubear, que Enoque foi arrebatado. Porque Hebreus revela isso, ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não morreu. E não foi achado, porque Deus o arrebatou, Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, do seu arrebatamento, alcançou testemunho que agradara a Deus. E ele não morreu, não. E nem vai morrer. Ele não vai morrer, não. Nesse caso aí, não vem me arrojar, ele não vai morrer também, não. A não ser que ele seja uma das duas testemunhas, né?
Que existe todas essas indagações. Alguém fala isso, que ele vai ser uma das duas testemunhas, aí no caso ele morreria. Mas eu não posso falar que é não, irmão, isso é especulação. Não existe um texto que me ajude a entender quem são as duas testemunhas com clareza e falar, ó, é fulano. Não, não tem, certo? Vamos para outro assunto. O Felipe fez isso, ele foi arrebatado de um lugar para o outro. Né? Certo. Vem cá, fala que você está aqui, você aqui não está, né? Quer dizer, Deus te arrebatou e te levou para outro lugar. Quer dizer que isso acontecia, né? A gente tem a impressão que isso acontecia com Elias. E justamente, isso tudo aqui é um tipo, e a possibilidade. Gente, Deus está falando de uma coisa nova que ele já fez. É uma coisa nova que ele já fez acontecer. Na verdade, ele faz acontecer também para não ter aquela dor, mas não, aconteceu sim. Só que a coisa Jesus falou assim, vocês erram porque vocês não conhecem a Escritura. E nem o poder de Deus. Vocês não conhecem a Escritura. Vocês não sabem isso que eu estou falando que vai acontecer. Já aconteceu. Certo? Vamos lá, outro exemplo aqui. Segundo Reis, capítulo 2, verso 11. Enoque foi arrebatado, vocês viram, né? Provei. Ele sumiu, Deus levou, mas ele foi arrebatado, porque a Bíblia diz claramente que ele foi arrebatado. Elias 24, 31. Segundo Reis 2, 11. Segundo Reis 2, 11. 11. Não tá. Não, o corpo, no caso, o corpo foi transformado. Aí. Nós seremos transformados vivos. Se ele fosse arrebatado num corpo físico sem ser glorioso, sem ser transformado, ele já teria morrido para onde ele foi. Ou ele morreria no próprio arrebatamento. Entendeu? Eu acredito que ele cumpre sim o papel dos arrebatados, porque ele foi transformado. Certo? Porque é impossível subir, é impossível fazer parte do espiritual fisicamente. É impossível. Consegue no espírito porque o corpo morre. Né? Mas e para o corpo entrar, ele tem que ser transformado. Não tem um texto falando, mas não tem como não ser, né? Mateus 24, 31. Não, segundo Reis 2, 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nunca mais viram Elias. Ele foi arrebatado. Ele foi arrebatado. Olha, analisa uma coisa aqui, mas deixa eu ajudar vocês na dificuldade teológica. Tem muita gente que prega e fala que Elias foi arrebatado num redemoinho de fogo. Um carro de fogo levou Elias. Não. Observe a leitura para vocês verem. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou os dois. A carruagem de fogo, o cavalo era só para o Eliseu não estar junto com ele. Porque senão ele era arrebatado também, ele queria grudar nele. Porque ele não largava o homem, para fica aqui que eu vou para Gilgal, vou junto, vive a tua alma e vive o Senhor, que eu não vou me afastar de ti, não vou deixar o Senhor. Vou atravessar o Jordão, fica aqui, não, eu vou junto. Aí depois eu vou ter que separar os dois, né? Que eu vou arrebatar o Eliseu vai estar lá. Aí o cavalo de fogo com o cavalo, separa os dois, e ele é arrebatado num redemoinho. Justamente, certo? Então é só uma curiosidade que tem gente que lê e bota que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. Não, está errado, o texto não diz isso. Atenção na leitura, irmãos. Leitura tranquila. Não queira ler muito de uma vez, não. Lê de pouquinho, assim, ó. Degustando o que você lê. Eu não leio muito, não, irmão. Principalmente a Bíblia, eu leio
pedaço, para, descansa, volta, lê mais um pedaço. Principalmente a Bíblia. Livro até que eu leio mais, porque se eu não pegar alguma coisa, não é problema. Mas a Bíblia não, a gente precisa ser muito atencioso com a leitura. E tome muito cuidado com esses textozinhos que tem em cima dos capítulos, porque às vezes ele te desvia do sentido real do que está sendo, do que está escutado. Olha, se eu der conta, né? É muito apertada essa pergunta. Título para o homem. Título. Mas são santos. Não são? São santos. Como? É o Dom Pedro. É, justamente, é porque vem da tradição mesmo. A gente tem porque muita coisa vem da tradição. Tem coisa, irmão, infelizmente tem coisa que a gente ainda pensa dentro da tradição. Mas são santos, não são? Nós somos santos, não são? Ou não? Mano, nós somos santos, irmão. Se não for, não sobe. Se não for, não vai para o céu. A Bíblia fala assim que Jesus vai buscar os santos. A Bíblia diz no Apocalipse que a besta vai perseguir os santos. Certo? Irmão, o negócio é que o pessoal faz um negócio e muda o sentido da palavra. Ser santo não quer dizer que a gente é perfeito. Ser santo não quer dizer que a gente não tenha nenhum erro na vida. Não. Ser santo, assim, são separados. O problema é que os crentes não estão se separando. Já não está dando para separar os crentes do povo mais. Está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, agindo da mesma forma. O que nos separa é justamente a santidade, é sermos separados, é sermos de Deus. Do são. Né? E o vão não é aquele são lá não. Tem que botar na cabeça, né? Lá é outro que eles criaram, é uma figura que eles criaram e prestam culto dizendo que não, certo? Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Mateus 24, 31. Mateus 24, 31. Passei do horário já, vou ter que parar. Mas deu para entender, não deu, irmão? Consegui ser didático? Vocês conseguiram entender esses três elementos que precisam acontecer? Ressurreição, transformação e arrebatamento? Sim, né? O arrebatamento é que vai ser tirado da terra. Tirado de um lugar para o outro. Filipe foi tirado de um lugar para no outro. Elias tinha isso. Deus tirava ele e levava ele para outro lugar. Arrebatamento também. Só que esse arrebatamento aqui é tirado aqui para as nuvens. É tirado daqui para encontrar o Senhor nos ares. Isso é o arrebatamento. Ó, ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Não é os quatro cantos da terra. É os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Onde tiver um santo que precisa ser agregado, o milagre vai chegar lá. No mar. Se um crente morreu lá no mar, irmão, Deus vai arrancar ele de lá. De uma a outra extremidade dos céus. O que for debaixo do céu vai ter acesso na vinda de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem textos, irmãos, são complicados. Para mim, Jesus falou do arrebatamento da igreja aqui. Volta ele aí para mim. Para mim, eu não tenho dúvida que Jesus fez aqui a menção, pela primeira vez no Novo Testamento, do arrebatamento da igreja. Olha, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. O grande problema é que esse texto, ele vem depois, volta para mim no 26. 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus. Mais um.
Porque onde quer que estiver o cadáver, ali se juntaram umas águas. Justamente, onde tiver um morto, onde tiver alguém que morreu, a vinda de Cristo vai alcançar ele. Debaixo do céu. Não se preocupar não, não precisa levar para Jerusalém não. Qualquer lugar do mundo, a vinda de Cristo vai ter acesso e vai chegar. Mais um versículo. Esse é o versículo que complica muito a interpretação daquele texto. Ó. E logo depois da aflição daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Continua, mais um versículo. Isso é a vinda de Jesus, ó. Depois daqueles dias. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a vinda de Cristo, que é determinada em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Todo olho verá. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, a vinda de Cristo. Próximo versículo. Depois que ele vem, acontece isso aí, ó, na vinda dele. E ele enviará os seus anjos com risco, clangor de trombeta, os quais juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Os que não acreditam que o arrebatamento acontece na vinda de Jesus, que é muito confuso esse negócio, diz que esse texto aí não está falando da igreja e do arrebatamento. Eu já vi um explicando que não, que esses escolhidos aí é a nação de Israel que Jesus vai juntar no mundo inteiro. Se eles têm razão, irmão, vamos ter uma dificuldade teológica. Jesus nunca falou sobre o arrebatamento. Porque a menção de Jesus do arrebatamento é aí. Se alguém não, mas não pode, porque esse texto vai dizer que Jesus vem depois da perturbação e do sofrimento. Mas fala que quando ele vier, ele vai fazer isso aí. Ele vai enviar os anjos sobre a terra toda e vai reunir os seus escolhidos com um rígido clangor de trombeta de uma outra extremidade dos céus. Se isso aí não é a igreja, onde que Jesus falou do arrebatamento? Eis a questão. Se isso aí é o arrebatamento da igreja, é na vinda de Jesus. Se Jesus arrebata a igreja antes dele vir, o arrebatamento não é na vinda de Cristo. Os hinos que nós cantamos na igreja também está errado. Porque a gente canta que Jesus vem arrebatar a igreja. Porque Jesus só vem uma vez. Então, o único jeito de escapar disso aí, que o pessoal que crê que Jesus vai vir 2 vezes, eles dizem que esse texto não fala do arrebatamento. Uma semelhança do... Olha como acontecerá. E ele enviará os seus anjos, com rígido clangor de trombeta, os quais já juntarão seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade da terra. Qual o som que vai haver? Qual o som, irmão? Som? De quê? De trombeta, não é? Vai lá para Tessalonicenses. Lá também é anjo. Arcanjo é simplesmente uma classe de anjo, Edvaldo. É forçar o texto. Pega a semelhança, irmão. Pega a semelhança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, até aí bateu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta. Ah, pastor, mas é trombeta de Deus, mas as trombetas que os anjos tocam é de quem? Não é de Deus, não? Os anjos é de quem? O quê? Quando fala da trombeta aqui, fala só que com som de trombeta. O que fala de arcanjo, fala da voz do arcanjo. E não da trombeta, fala trombeta de Deus. Lá em Mateus fala assim, e os anjos com grande clangor de trombeta. Nem está falando que os anjos estão tocando trombeta. Eles agem
ao som de um grande barulho de trombeta. O subterfúgio usado atualmente é isso. Mas como o Novo Testamento foi escrito em grego, então você esquece o hebraico. Porque o hebraico não tem valor no Novo Testamento para você fazer essa interpretação. Porque ele é grego. E o que acontece hoje, Marcos, a gente vê muito essa historinha de grego. O grego, a palavra grega, não. Pega a Bíblia. Eu tenho algumas palavras de grego, mas para mim não me interessa. Eu quero saber o que está escrito. Porque quando eu começo a achar a palavra no grego para sair do que o texto dá a entender, eu estou forçando o texto. Ou não? Arrebatamento vai acontecer na vinda de Jesus ou não? E ele só vem uma vez. Ou ele vem duas? Existe uma teoria que diz, e eu já preguei muito ela, que a vinda de Cristo é dividida em duas fases. É possível, irmão, você ir num lugar em duas fases? Numa você não foi, porque só numa que você foi. Você pode até imaginar a viagem. Fui no sonho, pastor, mas não chegou lá, não foi, não é real. A vinda de Cristo ela é única, e todos os eventos têm que acontecer numa única vinda de Cristo. Não tem como dividir a vinda de Jesus em duas vezes. Se a teoria que Jesus vem, arrebata a igreja, e depois de 7 anos ele vem de novo, está faltando texto na Bíblia. Está faltando texto que não foi escrito. Vamos lá. Tem uma ou duas ressurreições? Duas, mas de justo é só uma. Se Jesus vier hoje arrebatar e ressuscitar, e daqui 7 anos ele fizer outra ressurreição, já deu 2. Aí vira 3 ressurreições e não 2. É fazer uma conta, irmão. Tem coisa... Não, a igreja vai reinar com Cristo. Vai morrer com 100 anos no milênio, é morrer novo. Os judeus vão arrebatar? Então eles vão estar no milênio. Isso eu tenho certeza. Não, tudo bem, eu entendo seu raciocínio, mas vamos à lógica. Se existe uma ressurreição dos justos, se ela acontece no arrebatamento desassociado da vinda de Cristo, e aconteceu outra ressurreição na vinda de Cristo, já foram 2. E a Bíblia diz que a primeira é para a vida, e a segunda para a morte. Aí não tem a do juízo, que já eliminou as 2 possibilidades. Argumento lógico. Dá para entender tudo? Não, não dá. Mas nem tudo também a gente pensa para depois ler. Porque senão a gente vai entender errado. Alguém, irmão, entende muita coisa errada porque ele é calvinista. Calvinismo é a doutrina do homem. Aprendo com Calvino? Aprendo. Mas nem tudo que o Calvino escreveu é absoluto. Alguém erra porque é arminiano. Aprendo com Armínio? Aprendo. Mas nem tudo que o Armínio escreveu. Eu prefiro ficar com a leitura do texto. Não existe um texto que divida a vinda de Jesus em 2. Se vocês acharem, vocês me mostrem. Um texto.
assunto, irmão, o tema mais forte da Bíblia é a ressurreição. O arrebatamento ele é a cereja do bolo. O arrebatamento é a cereja. Tanto é que o arrebatamento só é mencionado, revelado no Novo Testamento. Antes de Cristo, não. Tudo isso tem que ser na vida de Cristo. Mais coisa, viu? Semana que vem a gente volta. E a gente pode trabalhar com os irmãos. E eu gosto da leitura linear do texto, irmão. Porque Jesus sabia o que ia acontecer. Ou será que não? E depois da aflição daquele dia... Lucas, vamos um versículo de Lucas aqui para vocês. Lucas, capítulo 21. Lucas 21. E eu termino. Lucas 21, 25, 26, 27 e 28. Olha o que Lucas escreveu. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia nas nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Mais um. Homens esmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Vindo de Jesus, não é? E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, presta atenção nisso aqui. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está. Os sinais marcam que a redenção está próxima. E os sinais mencionados é a vinda de Cristo. É o que está escrito, irmão. É o que está escrito. Sabe o que compensa, o que tem que ser para nós? Nós temos que ser crente, irmão. Eu não tenho que ser crente para ser arrebatado hoje, não. Eu tenho que ser crente para servir a Jesus até a hora que tiver de servir. Até o último dia. Eu tenho que ser crente. Se eu tiver de morrer hoje, eu tenho que morrer hoje com Cristo. Se eu tiver de morrer daqui 20 anos, eu tenho que morrer daqui 20 anos com Cristo. A nossa fé não pode ser baseada na premissa que eu estou no último suspiro. Não, você tem que ser crente. Até o fim. Ele falou, aquele que for fiel até o fim. Sempre. Tem que ser crente. A decisão, irmão, eu não dependo de arrebatamento, de ficar vivo, de conseguir uma vida. Não, eu fui crente desde 1985, eu aceitei Jesus, eu sou crente, pronto, acabou. Aonde Deus me levar, eu estou indo. Então firma a tua fé, tem uma decisão segura. Viu? E saiba que essa tua fé e essa minha fé pode ser provada. E é bíblico. Nós podemos ser colocados em prova para ver se realmente nós amamos a Cristo. Tem gente que não consegue ser crente, irmão, porque tem que agradar a esposa. Tem gente que não consegue ser crente que tem que agradar o marido. Tem gente que não consegue ser crente que eu não posso nem ofender meus pais. Quando os meus pais morrerem, eu vou ser crente. O problema é que tem muita gente na igreja que nunca entendeu o que é ser crente de verdade. Nunca. Eu sou crente desde o dia 8 de dezembro de 1985, irmão. Na mesma convicção, na mesma fé. Poderia ter morrido antes, que eu estava crente. Se eu morrer hoje, eu estou crente. Se Jesus voltar e me levar na morte, ou ele voltar daqui 10, 15, 20 anos, eu vou estar crente esperando por ele. Ou pela morte, ou pela vida, eu vou estar crente. Eu sou crente por causa da vida eterna. E você? Eu sou crente por causa da vida eterna, irmão. Sou crente por causa da vida eterna, sou crente para chegar lá.
E eu gosto de ser crente. O pastor Jorge, às vezes, ele falou uma palavra na igreja, eu achei interessante, eu já estava vendo, ele falou assim, irmão, eu sou crente desde os 20 anos de idade. E vivi minha vida inteirinha para Jesus depois de 20 anos. Ele falou assim, olha, se alguém hoje chegar em mim e me convencer que a Bíblia não é verdade, que Deus não existe, que o céu não existe, eu ainda vou falar assim, valeu a pena ter vivido essa vida inteirinha na igreja servindo a Jesus. Achei bacana a palavra dele. Você, e sabe o que é isso? Mas é a pessoa que realmente deu a vida para Jesus, ele entregou a vida para Jesus. Então, sentiu prazer nisso. Sente prazer, gente, sente prazer nisso. Eu sinto prazer de ser crente, irmão. Prazer. Que dure 100 anos. Que dure mais 1 hora. Não tem problema. O importante é a gente servir a Deus, ter prazer nisso. Tem gente que não tem. Ressurreição, transformação e arrebatamento. São 3 elementos básicos e fundamentais para a igreja na vinda de Jesus. Semana que vem eu explico para vocês sobre algumas outras coisas que acontecem para o mundo na vinda de Jesus. E nós vamos pegar alguns textos e algumas teorias que existem acerca da vinda de Jesus do fim dos tempos. E teorias, são textos, com a forma que entendem o texto e como se firmar nesse texto ou não tem argumento, não tem estrutura, não tem suporte para entender, para suportar a ideia. Vem que nós vamos debater.